Olá! Como informamos no encontro passado, em nosso encontro de hoje, o último da série na disciplina História da Filosofia Contemporânea 2, iremos um pouco além do programa para conhecer um dos filósofos mais polêmicos do pensamento contemporâneo. O pensador norte-americano Richard Rorty, falecido recentemente, deixou uma obra que é a mais destacada representante da corrente neopragmatista. Crítico da filosofia tradicional e do platonismo, Rorty propôs uma abordagem inovadora, sagaz e instigante para os caminhos do pensamento filosófico de hoje. O neopragmatismo de Rorty se expressa ao longo de dois eixos principais, um mais crítico e o outro mais construtivo. O primeiro deles é o de um diagnóstico do que ele considerava seriam os projetos que definem a filosofia moderna. O aspecto central da crítica é a descrição provocadora sobre a ideia filosófica de que a mente é o espelho do mundo e que o conhecimento é uma representação, uma reprodução perfeita do mundo no espelho da mente. O segundo eixo do neopragmatismo rortiano é a tentativa de apresentar alternativas para a filosofia e desenhar um esboço de como ficaria a cultura intelectual quando os filósofos conseguissem, finalmente, se livrar da ideia dominante de que a mente é um espelho da natureza. Para Rorty, se conseguíssemos nos libertar das metáforas de espelho que dominam as concepções de mente e conhecimento, deixaríamos também para trás a quase totalidade dos problemas tradicionais de epistemologia e metafísica. O problema, para Rorty, não era propriamente da ordem de se podemos ou não conhecer alguma coisa. Isto é, não era uma questão de ordem cognitiva. O problema está mais na própria autoimagem epistemológica que a filosofia moderna fez de si mesma, ao criar metáforas especulares que desviam a atenção e o foco para o equívoco da autorreflexão sobre os fundamentos. De acordo com Rorty, a epistemologia moderna não foi somente uma tentativa para legitimar nossas pretensões ao conhecimento do que é real, mas também uma tentativa para legitimar, equivocadamente, a própria reflexão filosófica. Portanto, o propósito crítico de Rorty era minar as suposições à luz das quais este duplo projeto de legitimação fazia sentido. E ele fez isso se apoiando tanto em filósofos como Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein e Derrida, quanto em historiadores da ciência como Thomas Kuhn e Paul Feyerabend, além dos próprios pragmatistas clássicos William James e John Dewey. Mas foi principalmente com as ideias de Donald Davidson sobre linguagem que Rorty conseguiu dar o passo adiante. O resultado de sua síntese era a convicção básica de que qualquer vocabulário é opcional e mutável. E como isso acontece? Para Rorty, nós não conseguimos ter acesso ao mundo, a não ser por meio de uma determinada descrição linguística que nós fazemos sobre ele, que pode ser tanto a física aristotélica quanto a mecânica de Newton. O fato de que hoje privilegiamos a física de Einstein sobre a de Aristóteles não significa nada além de que o pensamento grego deixou de ter a mesma utilidade para nós. E não porque ele fosse necessariamente falso, mas porque não tinha a mesma eficácia para resolver os problemas econômicos e sociais que surgiram com a sociedade moderna. Nesse sentido, é que Rorty nos diz que o mundo não fala conosco, nós é que falamos sobre o mundo. E se é assim, a verdade não passa de uma propriedade das frases que nós empregamos para lidar com as coisas. Portanto, não faz sentido imaginar que nossa linguagem diga exatamente o que é o mundo,
do mesmo modo que não faz sentido imaginar que uma espécie chamada de Homo sapiens tenha recebido esse nome da própria natureza e não de nós mesmos. Assim, para Rorty, a ciência é verdadeira porque tem sucesso em lidar com o mundo, e não porque corresponda ou diga exatamente como o mundo é. A prova disso é que teorias científicas são constantemente abandonadas, e não porque sejam falsas, mas simplesmente porque não têm mais a mesma utilidade que um dia possam ter tido. Ora, isso é um ataque direto à epistemologia representacionista, um golpe mortal contra as concepções de mente, conhecimento e filosofia que foram legadas pelos séculos XVII e XVIII. Concepções que remontam, por sua vez, ao platonismo das ideias imutáveis. Portanto, livrar-se do controle dessa imagem sobre nosso pensamento é desafiar a ideia de que a epistemologia, seja a tradicional cartesiana ou a do século XX linguística, é a essência da filosofia. Rorty parte da premissa de que todos os conhecimentos não passam de vocabulários. Ora, todos os vocabulários são ferramentas que usamos de acordo com os propósitos particulares a que elas podem servir. Então, imaginar que os vocabulários representem a natureza intrínseca das coisas é o mesmo que imaginar que uma ferramenta qualquer inventada para lidar com o mundo sirva também para representar o mundo. Isto simplesmente não é absolutamente necessário. Adotando a posição de um naturalismo behaviorista em epistemologia, Rorty nos disse que, em vez de ver a mente como espelho da natureza, nós deveríamos ver o conhecimento que produzimos como uma questão de conversação e de prática social. O fato é que essa nova forma de pensar não deixa espaço para qualquer tipo de legitimação transcendente ou fundamentação última para o conhecimento. Para Rorty, então, trata-se de deslocar tudo da epistemologia e da metafísica para a política cultural. Trata-se de deslocar os apelos da reflexão. Em vez de insistirmos em buscar autoevidências, deveríamos tentar pensar acerca do que gostaríamos de experimentar. Isso implicaria a substituição do tipo de questões que normalmente os intelectuais se fazem. Por exemplo, em vez de se perguntarem qual é a essência da subjetividade, eles deveriam se perguntar o que queremos fazer conosco no futuro. Essa visão conversacional do conhecimento em Rorty deve ser distinguida das noções de subjetivismo e relativismo, pois ambas essas noções já pressupõem as próprias distinções que Rorty procura rejeitar, como, por exemplo, absoluto e relativo. Ora, como não existe um olho de Deus que possa ver como tudo se passa absolutamente, a ideia de que tudo é relativo perde o sentido. Em lugar disso, Rorty propõe que tudo é contingente, mutável, assim como o tempo e o acaso. O behaviorismo epistemológico de Rorty também não deve ser confundido com um idealismo que defende a primazia do pensamento ou da linguagem sobre o mundo. Para ele, os eventos no mundo raramente são causados por nossos estados mentais. Embora nós tenhamos criado a palavra chuva, o fenômeno da água caindo não é produzido por nossa imaginação linguística. Ele não nega que se possam usar palavras como verdade, conhecimento ou objetividade. Mas o seu uso significativo sempre implica contextos particulares de aplicação. Quando queremos abstrair desses contextos para buscar a noção geral de verdade, por exemplo, nós não conseguiremos nada além de ficar com uma pura abstração hipostasiada. Na prática, isto significa ficar de mãos vazias. Característica proeminente da cultura
pós-metafísica e pós-epistemológica de Rorty é um compromisso radical com o naturalismo de Darwin. A justificativa que ele deu é que este vocabulário é adequado para promover a secularização e a democratização da sociedade. É por isso que há um estreito laço entre a construção do naturalismo de Rorty e suas convicções políticas. Rorty era um autoproclamado liberal romântico burguês, isto é, alguém que acreditava nas gradativas reformas que podem fazer avançar a justiça econômica e aumentar as liberdades que os cidadãos estão habilitados a apreciar. O imperativo-chave na agenda política de Rorty era o aprofundamento e alargamento da solidariedade. Ele era cético em relação ao radicalismo revolucionário, ao pensamento político que visa revelar obscuras e sistemáticas causas da injustiça e exploração, e que, tendo isso por base, propõe mudanças de muito vasto alcance. Para ele, a tarefa do intelectual com respeito à justiça social não era a de prover aperfeiçoamentos teóricos, mas sim nos sensibilizar quanto ao sofrimento dos outros e procurar aperfeiçoar, aprofundar e expandir nossa habilidade de nos identificar com outros, de pensar nos outros como pensamos em nós mesmos, em termos moralmente relevantes. Respondendo à própria pergunta acerca de que tipo de intelectual deveria habitar uma sociedade democrática do século XXI, Rorty respondeu que o melhor modelo é o do ironista liberal. Este tipo de intelectual é o que é capaz de reconhecer a contingência dos valores democráticos e do vocabulário no qual eles são expressos, ao mesmo tempo em que conserva os compromissos que decorrem desses valores. Ou seja, é um intelectual que dispensa fundamentos filosóficos ao optar pela democracia, em vez da tirania. Ele simplesmente escolhe e valoriza a democracia e trabalha constantemente para o seu aperfeiçoamento. É o intelectual que tem a habilidade de combinar a consciência da contingência de seu próprio vocabulário avaliativo, o aspecto do ironismo, com o compromisso para reduzir o sofrimento e, em particular, o compromisso para combater a crueldade, que é o aspecto liberal. Mas por que não é necessário fundamentar a democracia? Para Rorty, é porque é uma ilusão pensar que a força ou a atratividade das normas democráticas possa ser realçada por argumentos que já não pressuponham essas normas e valores. Apenas alguém que já valida implicitamente a democracia pode argumentar em favor dela. Se for assim, os argumentos se tornam dispensáveis. Em resumo, o resultado geral da desconstrução metafilosófica de Rorty é a superação da ideia de que poderíamos ter esperanças de um vocabulário definitivo para a filosofia. Seguindo a tradição do segundo Wittgenstein de pensar a filosofia como terapêutica, Rorty concluiu que o progresso em filosofia é alcançado quando se dissolvem terapeuticamente as causas de seus problemas, criando novos vocabulários e metáforas, e não criando novas teorias sobre os mesmos velhos problemas. Para concluir, Rorty afirma que a característica que mais se destaca numa sociedade democrática é que nela ninguém tem o critério único, correto e indiscutível sobre o que é razão, verdade, justiça, etc. Tudo, rigorosamente falando, tem que ser sempre negociado e discutido entre os falantes da linguagem que habitam essa sociedade. Por hoje é só. Espero que tenham gostado de nossos encontros ao longo desta disciplina e que ainda possamos nos reencontrar na fase final do curso. Até a próxima oportunidade e aquele abraço.